A Arca da Aliança é algo sagrado, não só na história religiosa, e existe muitas coisas importantes e significativas na religião e para os cristãos também. A Arca da Aliança é uma delas. Especialistas, historiadores e cientistas têm estudado há anos e pesquisado a respeito da Arca da Aliança. Recentemente os cientistas encontraram algo interessante em uma caverna simples que pode ser a última peça do quebra-cabeça que está desaparecido há muito tempo. Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, no Monte Sinai. Eles estão escritos em 2 tábuas de pedra, que estão dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma caixa feita de madeira, coberta de ouro. A Bíblia diz que a arca também guarda um pote de maná, o maná divino, que foi o alimento milagroso que manteve os israelitas vivos no deserto, e também a vara de Arão, que foi o cajado, que cultivava flores para mostrar que Deus havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote. A Arca da Aliança não era apenas um lugar para guardar coisas santas, mas também um sinal do poder e da presença de Deus entre seu povo. Os 2 querubins que estão em cima da Arca da Aliança são chamados de querubim da misericórdia. Na Bíblia, em Êxodo capítulo 25 versículo 18 até o 20, eles são descritos como 2 figuras de ouro batido, que ficam nos extremos da tampa da arca, com as asas estendidas para cima, cobrindo a tampa e olhando para baixo. Não há menção a nomes específicos dados a esses querubins na Bíblia. Na Bíblia, há vários relatos de eventos em que o povo de Deus foi vitorioso com a ajuda da Arca da Aliança. Alguns desses eventos incluem a travessia do Rio Jordão, quando os israelitas estavam entrando na Terra Prometida. A Arca da Aliança foi levada à frente do povo, e quando os sacerdotes que a carregavam tocaram as águas do Rio Jordão, estas se dividiram. A queda das muralhas de Jericó. Durante a conquista de Jericó, a Arca da Aliança foi levada ao redor das muralhas da cidade durante 7 dias e Deus marchava em volta das muralhas. E no 7º dia, as muralhas caíram e os israelitas conquistaram a cidade. Josué capítulo 6 versículo 6 até o 20. Em vários momentos da história de Israel, a Arca da Aliança foi levada à frente do exército em batalhas, e o povo de Deus obteve vitórias sobre seus inimigos. 1 Samuel capítulo 4 versículo 1 até o 11, e 2 Samuel capítulo 6 versículo 12 até o 15. Esses são apenas alguns exemplos dos eventos em que a presença da Arca da Aliança foi associada à vitória do povo de Deus. O caráter e sua vontade para com seu povo está explicitado nos 10 mandamentos. Elas são mais do que apenas uma lista de regras que mostram o amor de Deus, justiça, santidade e lealdade. Os israelitas sempre foram lembrados, pela arca, de que Deus os escolhera para serem sua posse mais valiosa, um reino de sacerdotes e um país santo, porque a Arca da Aliança é tão santa que apenas certas pessoas podem tocá-la ou aproximar-se dela. O tabernáculo é o lugar que foi cuidadosamente planejada por Deus e construída por trabalhadores qualificados seguindo suas instruções. Os levitas, que foram escolhidos para serem sacerdotes, são os únicos que podem carregar a arca e servir no tabernáculo. Mesmo entre os levitas, somente o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos, de acordo com a tradição judaica. Apenas os sacerdotes levitas, descendentes de Arão, o sumo sacerdote, tinham permissão para entrar no tabernáculo. Eles eram responsáveis por realizar os rituais e sacrifícios, cuidar dos objetos sagrados e garantir que as leis e regulamentos religiosos fossem seguidos. A entrada de pessoas não autorizadas no tabernáculo era estritamente proibida e considerada profanação. A Bíblia descreve em detalhes as regras e regulamentos para o tabernáculo e quem tinha permissão para entrar e realizar os rituais. Embora só pudessem fazer isso uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote lançava sangue no propiciatório para fazer as pazes para si e para todos os outros, qualquer violação destas regras levariam a coisas ruins acontecendo, como morte ou doença. De acordo com a Bíblia, Uzá foi morto quando tocou na Arca da Aliança. O incidente é descrito em 2 Samuel capítulo 6 versículos 6 e 7, quando Davi tentou transportar a arca de volta para Jerusalém, em um carro puxado por bois.
Durante o transporte, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca, desobedecendo assim as instruções dadas por Deus sobre como a arca deveria ser transportada. Como resultado, Uzá foi imediatamente morto por Deus. Este incidente é frequentemente citado como um exemplo da santidade e da importância da Arca da Aliança e da necessidade de obedecer às instruções de Deus. A última vez que a arca é mencionada na Bíblia hebraica está no capítulo 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3, que fala sobre o trabalho do rei Josias para consertar o templo em Jerusalém. Há muitas ideias sobre o que aconteceu com a Arca da Aliança. Uma teoria com a qual a maioria das pessoas concorda é que a arca foi queimada quando a Babilônia assumiu o controle em Jerusalém 586 anos antes de Cristo. A Bíblia diz que o povo de Babilônia tomaram Jerusalém e queimaram o templo e roubaram seus objetos de valor e objetos sagrados. Há algumas evidências de que os povos de Babilônia podem ter queimado a arca ou a levado embora. A arca não é mencionada na lista de itens levados pelos povos de Babilônia, em 2 Reis capítulo 25 versículo 13 até o 17, ou em Jeremias 52 versículos 17 a 23. Além disso, não há nenhuma evidência concreta que sugira que os povos da Babilônia já possuíam a arca ou estavam cientes de seu significado. A terceira ideia é que Menelik, que é o filho do rei Salomão e da rainha Sabá, trouxe a arca para a Etiópia. Esta ideia vem da história etíope, e algumas histórias dizem que Menelik foi a Jerusalém para ver seu pai Salomão, e trouxe a arca de volta para a Etiópia com ele, em segredo. Depois, colocou em um templo onde tem sido mantido seguro por monges. É importante lembrar que não há nenhuma história ou prova arqueológica de que Menelik moveu a arca. Outra situação diz que a arca ainda está escondida em algum lugar que não foi revelado, calmamente esperando que o Messias venha revelá-lo e colocá-lo de volta onde lhe pertence, no templo reconstruído. Esta ideia vem de uma tradição judaica que está escrita em muitos livros antigos e medievais. Esses escritos dizem que o rei Josias, que restaurou a adoração a Deus e fixou o templo no século 7, ele sabia que Jerusalém iria cair em breve. Então ele disse a alguns sacerdotes para esconder e outros itens sagrados em uma sala secreta, abaixo do monte do templo. A entrada para este quarto foi bloqueada por uma pedra e marcado com uma mensagem que só o Messias poderia ler. Também os escritos dizem que alguns dos sacerdotes que estavam escondendo a arca morreram e que ninguém mais sabia onde estava. Partes da Bíblia parecem apoiar a ideia dizendo que a arca ainda estava dentro do templo quando foi destruída. Uma teoria é apoiada por evidências arqueológicas e históricas que indicam a existência de túneis e câmaras inexplorados sob o monte do templo. Por exemplo, em 1981, um grupo de judeus extremistas tentaram destruir o Domo da Rocha, um santuário muçulmano no monte do templo, alegando ter descoberto em um túnel que leva à câmara oculta da arca. Em 1996, eclodiram quando Israel abriu uma saída para um antigo túnel ao longo da parede ocidental do monte do templo, levantando preocupações de que isso estava tentando acessar a arca ou minar as estruturas muçulmanas, acima de um documentário em 2007. Muitas ideias diferentes também são apresentadas sobre o que aconteceu com a arca. A partir disso, não está claro se encontrar ou exibir a arca teria algum significado religioso ou político hoje, uma vez que o judaísmo e o cristianismo sobreviveram por centenas de anos sem ele. Além disso, as pessoas devem ter cuidado, porque qualquer tentativa de encontrar ou reivindicar a arca poderia levar à violência e ao conflito entre judeus, muçulmanos e cristãos. A Etiópia tem uma longa história de impacto judaico e a presença da comunidade beta. Israel é um exemplo. As pessoas pensam que eles estão relacionados com Menelik ou outros israelenses que se mudaram para a Etiópia. Adicionalmente, alguns etíopes reis disseram que eles estavam relacionados a Salomão e Sabá, que eles usaram para justificar seu governo. Mas alguns especialistas analisaram em outros lugares, como os manuscritos do Mar Morto, para o Arco Perdido da Aliança, o pergaminho de cobre se destaca como um dos mais interessante e misterioso desses pergaminhos. Os outros pergaminhos
estão escritos em pergaminho ou papiro. Também tem uma outra forma que é escrita em metal. Tem uma lista de 64 lugares onde diferentes ouros, e as coisas de prata, foram enterradas ou escondidas. Alguns estudiosos pensam que a riqueza mencionada no pergaminho de cobre veio do templo em Jerusalém, e foi escondido pelos sacerdotes, antes que os povos da Babilônia o destruíssem, em 586 a.C. A Arca da Aliança é o santo baú que contém as tábuas dos 10 mandamentos. O filme Caçadores do Perdido é dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1981. O filme segue as aventuras do arqueólogo aventureiro Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, em sua busca pela Arca da Aliança, um artefato bíblico de grande poder. A história se passa em 1936, quando Indiana Jones é contratado pelo governo dos Estados Unidos para encontrar a arca antes que os nazistas o façam. A trama é repleta de ação, intriga e reviravoltas, enquanto Indiana Jones enfrenta vários desafios para alcançar seu objetivo. O filme se tornou um clássico e é lembrado por sua emocionante busca pela Arca da Aliança. Na literatura, a Arca da Aliança é frequentemente retratada em peças de teatro, romances de aventura e ficção histórica. Muitos autores habilmente combinam o contexto histórico com a narrativa sobre a Arca, criando enredos emocionantes e cheios de mistério. A Arca da Aliança é muitas vezes retratada como um artefato de grande poder e importância histórica, o que a torna um tema popular em obras de ficção. Autores como Dan Brown, por exemplo, exploraram a Arca da Aliança em seus romances, misturando elementos de suspense, aventura e história para criar tramas envolventes. Ao longo dos anos, a Arca da Aliança tem sido um tema recorrente na literatura, proporcionando aos leitores uma fonte de entretenimento e fascínio. Na literatura, a Arca da Aliança é frequentemente retratada em peças de teatro, romances de aventura e ficção histórica. Muitos autores habilmente combinam o contexto histórico com a narrativa sobre a Arca, criando enredos emocionantes e cheios de mistério. A Arca da Aliança é muitas vezes retratada como um artefato de grande poder e importância histórica, o que a torna um tema popular em obras de ficção. Autores como Dan Brown, por exemplo, exploraram a Arca da Aliança em seus romances, misturando elementos de suspense, aventura e história para criar tramas envolventes. Ao longo dos anos, a Arca da Aliança tem sido um tema recorrente na literatura, proporcionando aos leitores uma fonte de entretenimento e fascínio. A Arca da Aliança também é um tema popular em livros e jogos de videogame. Em livros, a Arca é frequentemente retratada em romances de aventura, ficção histórica e livros infantis. Por exemplo, o livro Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é uma adaptação do filme de mesmo nome e conta a história da busca de Indiana Jones pela Arca da Aliança. Nos jogos de videogame, a Arca da Aliança é frequentemente retratada em jogos de aventura e jogos de ação. Por exemplo, o jogo Indiana Jones e o Templo da Perdição apresenta a Arca da Aliança como um elemento-chave da trama, enquanto o jogo Assassin's Creed apresenta a Arca como um artefato importante na história da humanidade. A Arca também aparece em jogos de quebra-cabeça, como The Lost Cases of Sherlock Holmes, onde os jogadores precisam encontrar a Arca da Aliança, em meio a uma série de enigmas e desafios. Os artistas da imaginação também têm sido há muito tempo inspirado no simbolismo da Arca e misticismo, pinturas, esculturas e outras formas de expressão artística. Retratou a Arca em vários contextos, muitas vezes baseando-se em relatos bíblicos ou históricos. O profeta Jeremias desempenhou um papel central na Arca. Neste relato, Jeremias recebe uma revelação divina, uma direta mensagem de Deus, orientando-o a tomar ação sobre a Arca. O profeta, conhecido por seu compromisso inabalável com a vontade de Deus, a tarefa de Jeremias era esconder a Arca da Aliança em um local. Ele escolheu uma caverna para este fim, garantindo que a relíquia sagrada iria permanecer protegida daqueles que podem procurar possuir ou profaná-la. Uma vez dentro da caverna,
Jeremias tomou medidas para garantir o sigilo da arca, bloqueando a entrada da caverna. O papel de Jeremias está em sua enigmática palavra sobre o destino da arca. Ele afirma que a localização da arca permanecerá em sigilo. Esta afirmação implica um propósito divino, sugerindo que a revelação da arca é reservada para um momento futuro em que o plano de Deus se desdobra. Encontramos várias teorias que tentam decodificar sua localização. Uma teoria predominante propõe que a arca possa ser ocultada sob o monte do Templo de Jerusalém, um local de imenso significado religioso, e sua inacessibilidade devido à sua importância religiosa, apresenta um obstáculo significativo à exploração e escavação. Outro chumbo tentador emerge dos manuscritos do Mar Morto, este artefato único, como um potencial mapa do tesouro, com pistas que podem apontar para a localização da arca. Apesar de meticulosos esforços para decifrar a enigmática instrução sobre o rolo de cobre, continua sendo um quebra-cabeça não resolvido. A Arca da Aliança permanece velada em mistério, e o destino exato conhecido apenas por Deus. Enquanto as teorias cativantes continuam, o verdadeiro destino da arca permanece. Não está claro se sua localização permanece em oculto ou foi destruído. Afinal, estamos esperando o dia em que o Senhor retornar, e todos os segredos serão revelados. Deixe o seu like, e se inscreva no canal Fé Renovada hoje, para receber as notificações dos próximos vídeos. Sabemos que no Velho Testamento, a arca era a prova que Deus queria habitar entre o seu povo, mas no Novo Testamento, Deus veio habitar entre nós por meio de seu Filho Jesus Cristo, e agora habita no coração de quem nele crê, através de seu Espírito Santo. Essa é a verdade maravilhosa que temos. Até o próximo vídeo.